Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou eu, Yuya, tô aqui para mais um vídeo. E hoje eu queria comentar de um tema que vem entrando na minha cabeça com uma certa frequência, que é os possíveis buffs para os personagens de Liyue. Como assim possíveis buffs? Os personagens de Mondstadt recentemente desbloquearam o talento mágico com a chegada do nosso querido Durin, que trouxe essa nova passiva para os personagens Venti, Klee, Albedo, Fischl, Sucrose e Razor. E meio que desbloqueou esse novo nível de poder, que é como se a gente tivesse recebido buffs, resumidamente, para os personagens. E eu venho pensando, será que Liyue também não merece ganhar esses mesmos buffs? Tipo, Liyue é a nação chinesa, logo uma das nações principais para Royal mexer. Ela possui personagens que sempre estiveram no meta, mas agora com Noshcry, onde as coisas estão ficando mais nichadas, ocorreu a saída de muitos deles. Eu venho refletindo se não vale a pena a Royal buffar alguns, ou até para vender melhor esses personagens, mesmo que muita gente já tem, ou até fazer pessoas quererem ir atrás de Constelação, que seria uma coisa muito bom para eles, para vender os personagens e tudo. É algo que eu penso. Então, eu quis fazer esse vídeo e hoje vamos discutir quais seriam os possíveis buffs para os personagens de Liyue. Começando pelo terror de muita gente, a Kiki. Eu acho que a Kiki poderia se tornar uma suporte de congelamento, porque é uma reação que em Natlan foi revivida, que tinha sido morta, retornando agora com a Escoffier e com a Skirk. E aqui que ela poderia ter uma passiva, que seria a passiva Adeptus, dela que colocaria para ela recuperar energia sempre que algum inimigo é congelado ou marcado pela marca dela. E isso poderia buffar o ataque ou a proficiência, a taxa. Porque Cryo é sempre ligado à taxa crítica. E eu acho que poderiam colocar que inimigos marcados têm. Quando causa dano, aumenta a taxa crítica em 5%. Isso pode ser acumulado até 2 vezes. Ela recupera energia sempre que inimigos marcados são congelados. E a sua C6, ela poderia reviver todo mundo e ainda aplicar um buff de ataque nos personagens revividos. Porque a Kiki, muita gente pode falar que não vai receber buff, etc, se fossem buffados. Mas a Mona recebeu, galera. A Mona recebeu. E desde o meu vídeo sobre buffando os personagens do Mochileiro, eu venho pensando bastante sobre a Kiki. Não é porque eu peguei ela, é só porque a personagem, pra mim, eu tô tentando olhar ela com outros olhos, por causa que eu comecei a rever as coisas do Dante. E eu espero que eles buffem a Kiki, pra ela virar uma personagem útil. Xiao, o Adeptus Chorão. Eu acho que ele poderia receber a passiva Adeptus, que seria o nome que daria pra essa passiva. E para ajudar ele a aumentar o dano mesmo, que nem o Venti recebeu algo que focou em aumentar dano, e que ele até ajudasse aplicando um buff para ele mesmo, e até corrigisse a C4 dele, que aumenta a defesa do Xiao. Deveria aumentar o bônus de imersivo, tipo eles trocarem a constelação, que nem fizeram com a Klee, o Albedo, na verdade todos os personagens mágicos, e colocar o Xiao para ele receber um buff de imersivo. Tipo, aumentar o tempo de duração da ultimate, aumentar o multiplicador, colocar um buffzinho nele de ataque maior. Tipo, fazer, resumidamente, buffar o Xiao para ele sair de uma gameplay um pouco repetitiva pra, tipo, isso daqui dele ter mais uso. Tipo, quando ele dá um dash no ar, aumenta o ataque dele, permitindo o imersivo.
Até na. Assim, tipo, você pula, usa isso, aí aumenta o ataque e você vai pro chão. Pra até ser mais útil, porque essa habilidade tá muito mais pra exploração. É. Até ajudar na recarga de energia do Xiao, já que já me comentaram que o Xiao tem problemas de recarga de energia. E esses seriam os buffs que eu colocaria no Xiao. A segunda personagem que eu colocaria seria a Shenhe. Por que a Shenhe? A Shenhe, pra mim, ela é uma personagem que merece um buff, porque nem no melhor time com ela é a melhor opção. Que é o time da Skirk. E até o da Yaka, você pode utilizar outras coisas como Furina, Escoffier, Yelan. A Shenhe, ela é uma ótima escolha, mas ela nunca vai ser a melhor escolha. E isso é algo que pesa pra uma personagem 5 estrelas, já que, vamos concordar, personagens 4 estrelas mais recentes têm buffs melhores que os dela. E até antigos têm buffs melhores do que ela. E, tipo, tirar esse negócio aqui do talismã de 5 e 7, colocar sempre 7, pra não gastar tanto tempo da rotação, reduzir um pouco a recarga, mesmo que eu não sei se eles vão mexer nisso. Colocar mais buffs nela, como um aumento de ataque por tempo e não por hit, seria muito melhor. Colocar. Coloca aumento de bônus de dano cryo, redução cryo, mexe nas constelações. Porque constelação da Shinra não vale a pena. Aqui, ó. Pode ser utilizado mais uma vez. O personagem ativa na área da habilidade inflige 15 a mais de dano cryo. Cara, isso daqui poderia estar no kit. Isso daqui poderia estar literalmente no kit da boneca que não ia mudar. Quase nada. Literalmente. A melhor constelação dela é a C4. Porque, sinceramente, a Shinra merece buffs. E por isso que eu acho que ela seria a segunda. A segunda 5 estrelas que ganharia algum buff. E agora a gente vai passar pro Arconte Gel. Zhongli, o Arconte Gel. Cara, sendo sincero, o Zhongli foi o último Arconte que eu peguei, já que eu não consegui pegar com Lumina e ela nem conta como Arconte. E sendo sincero, ele é o Arconte que eu menos usei. Eu usei muita Raiden, eu usei muita Narida, eu usei até muito o Venti foi o meu primeiro Arconte. O meu segundo T5. Meu primeiro T5 limitado eu usei bastante. Mas o Zhongli eu usei muito pouco. E tipo. Não é porque o boneco é ruim. É porque só saiu opções muito melhores. Tipo, o pilar dele mal dar dano. A redução de resistência é inconsistente. A única coisa dele, que é a melhor coisa, é defesa. Mas hoje em dia, onde uma defesa tem que ter um dano, como temos exemplo a Inefa, que é uma cavala de dano, vamos concordar, porque ela dá quase o mesmo dano que um Flins. Não estou dizendo que ela dá o mesmo dano, ela dá quase. E tipo, o Zhongli tá aí, sofrido. E ele era o Arconte mais forte quando saiu, era o Arconte mais forte na lore. Era o Zhongli, o melhorzão, o grandão, o imensurável. Mas hoje em dia o Zhongli perdeu muito espaço e eu acho que ele poderia aplicar um buff de aumento de dano, que nem a Furina, pro personagem ativo com escudo. Tipo, ele usa o Supremo, aí pedrifica todo mundo e durante um tempozinho aumenta o dano da galerinha em 60%, aumenta a redução de resistência dele de 20% para 35% para ficar melhor. Aumenta o dano do pilar e a consistência do dano, a velocidade de dano que aquilo dá, porque não é um dano consistente, é muito baixo. E, cara, era isso que eu penso pro Zhongli. Tipo, o Zhongli é um ótimo personagem, ele merece muito mais. E até lançarem uma assinatura melhor pra ele, porque a assinatura dele é horrível. Eu tenho pena de quem roda em banner com a assinatura do Zhongli, tá? Porque ele é um personagem muito bonito, ele tem
A arma dele é bonita, mas vamos concordar. A assinatura do Zhongli não funciona em ninguém. Então eu pensaria em uma mudança de assinatura e buffs para ele aplicar no campo. Tem gente que falaria para ele virar DPS, que eu vi gente comentando que se bufassem poderia virar um DPS, mas eu sinto que ficaria muito igual o Venti, que ele foi bufado e virou um DPS. Então vamos passar agora para os T4. A Beidou. A Beidou, eu acho que ela poderia receber um treco como o dan ela retribui, sabe a retribuição dela, que é quando ela bate e quando alguém vai bater e ela devolve o dano. Ela poderia pegar esse dano recebido que ela e devolver parte desse dano e também pegar outra parte pro escudinho dela, para o escudo dela ficar melhorzinho. Assim, ganhar esse revestimento de dano, já que não é algo impossível de fazer, vamos concordar. Outra coisa para ficar melhor é faz que nem a Sucrose, que ela dá um buff pequeno, mas ainda dá, que é aquele buff de 7 e o outro de 8%. Coloca lá que ela aumenta, pra ficar legalzinho. Faz que nem a Fischl, dependendo da reação elemental, ela aplica um buff. Seria muito bom pra personagem. Isso. Eu sei que tá parecendo uma cópia dos buffs, mas é porque são personagens T4. E eu acho que seria o suficiente pra eles darem um dano a mais. Saca? Eu não pensei muito na Beidou, sendo sincero, eu pensei mais em outros personagens, mas é isso. A Beidou só precisa de um complemento de kit pra ficar sensacional. Agora vamos pro próximo. A Xianling perdeu espaço pro Durin, pra Mavuika. Ela perdeu tudo que ela tinha. Piadas à parte, mas vamos concordar, a Xianling não é mais a melhor sub-DPS Pyro. Ela é uma das melhores opções, mas a melhor não é. Ela não aplica um grande buff, o dano dela para o meta atual é relativamente baixo. Então, sim, a Xianling merece buffs. Ela carregou muito esse jogo por muito tempo. Ela iria perder a mecânica de manter o buffs quando ela sai de campo. Os buffs do Supremo se manterem, ela perderia a mecânica. Mas, cara, a Xianling ela merece buffs, desde que seja para facilitar a recarga de energia dela, que ela pegue um pouquinho de recarga de sempre que uma partícula pyro é gerada, já que ela vamos olhando as constelações, você percebe que ela foi feita para monopyro. Não feita, mas feita para funcionar em monopyro. A, a Xianling ela precisa de algo para recarga e um aumento de dano. É isso que eu penso. E essa pimentinha dela dá um buff de ataque maior. Que 10% é bem pouquinho. Coloca uns 20% aí, ó. Boom, pronto. É isso que eu penso pra Xianling. Em homenagem a tudo que ela fez por esse jogo há muito tempo. E por último, a Niuang. Por quê? A Royo lembrou dela para cristalização lunar, para fazer aqueles vídeos sobre a cristalização lunar. Eu acho que a Niuang merece um buff. Ela merece, ela é uma ótima personagem na lore, ela é muito importante, era para ela ser umas 5 estrelas. Todo mundo concorda nisso. O visual dela, tudo nela para ser uma DPS 5 estrelas. E, cara, pra mim, a Niuang merece um buff do dano dela, porque eu vi muita gente que gosta e usa a Niuang e gostaria de poder passar abismo com ela, mesmo que é bem complicado hoje em dia. Ela foi a minha primeira 4 estrelas que eu consegui num banner. Como ela tá level 70 por causa disso. Eu realmente gosto da Niuang, eu acho que ela merece um buff no dano dela. Ela meio que o dano dela também se basear nos cristais que são gerados para ela virar uma personagem de cristalização e ela funcionar com cristalização lunar melhor. Dependendo do cristal que é gerado, aumenta a recarga, o dano, a recarga, o dano,
a velocidade de ataque do personagem. Tipo, isso já seria bom, um aumento do scaling, pra ela virar o que o Razor virou. O Razor dá o mesmo dano que uma Raiden C0. Eu não estou nem zoando. Eu vi muito Razor que dá mais dano que a minha Raiden. E a minha Raiden tem uma buildzinha legal. Eu só penso nisso. A Niwang merece. Ela tem até skinzinha legalzinha. Ela merece. Então, esses são os personagens que eu penso quando vem esses buffs na minha cabeça. Esses são os personagens que eu penso que seriam legais receberem algo. Porque, sendo sincero, são personagens legais. São personagens que foram importantes na história e no meta em algum momento. Como o caso da Yaka, que fez a Shinhei ficar no meta. Então, é isso que eu penso. Esses personagens merecem muito mais do que eles receberam recentemente. A Xianling ali é pra simplesmente melhorar uma personagem que já foi perfeita, que carregou esse jogo por tantos anos. Eles bufaram a ficha, a Xianling merece. Eu não coloquei o Chico porque o Chico ainda funciona muito bem. Ele ainda é uma ótima opção Hydro. Não tô dizendo que a Xianling não funciona. Mas comparando a Xianling e o Chico, a build de uma Xianling é bem mais complicada. E buff seria uma boa escolha para ela. Mas esse foi o vídeo. Eu agradeço a todos que viram. E até a próxima, pessoal. Adeus!